Bom dia, senhores. Então hoje, para dar continuidade, à aula de termos acessórios, falaremos sobre adjuntos adverbiais. Não precisa ter medo de adjuntos adverbiais, tá bom? Se você consegue identificar o advérbio ou uma locução adverbial dentro de uma oração, automaticamente você está também localizando os adjuntos adverbiais. A diferença é que advérbio e locução adverbial é o termo da classificação morfológica, o nome dele, e adjunto adverbial é a classificação sintática dessas palavras, que expressam circunstâncias. Tudo bem? Como aqui, por exemplo, ontem viajei. Ontem não está expressando uma circunstância do tempo, quando foi que eu viajei? Então, se ele assume uma função de advérbio, automaticamente ele assume a função sintática de adjunto adverbial. A sobreloja onde ele também morava estava destruída. Repare que o onde, a princípio aqui, funciona como pronome relativo. Ele retoma a palavra sobreloja. Mas o onde, por retomar um lugar, além de ser pronome relativo, ele será classificado sintaticamente como adjunto adverbial. Por quê? Porque ele indica uma circunstância de lugar onde aconteceu a situação da oração. Tudo bem? Então, por mais que ele seja um pronome e não um advérbio propriamente dito, ele assumirá a função sintática de adjunto adverbial. Tá bom? E temos aí do terceiro caso, onde esse adjunto adverbial será uma oração inteira. Tá? Ele viajou para negociar. Ele viajou, primeira oração, para negociar, segunda oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Tá? Então, quem viaja, viaja com uma finalidade. Qual foi a finalidade que ele viajou? Negociar. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, final. Tudo bem? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de oração quando falarmos de período composto. Então, não tenham pressa, tá? É só um spoiler do que virá pela frente. Além disso, ainda surge um pouco de dúvida para diferenciar adjunto adverbial de adjunto adnominal. Ora, se o adjunto ele é adverbial, ele está modificando ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Sim? Como nós já tínhamos estudado anteriormente. Então, olha o primeiro caso aqui. Nada como uma casa em cima de uma montanha. Nada como uma casa em cima de uma montanha. Percebem que em cima de uma montanha está dando a característica para o substantivo casa? Perceberam? Então, se isso tudo aqui modifica a palavra casa, e casa ali é substantivo, isso não poderá ser nunca um adjunto adverbial, porque adjunto adverbial não modifica substantivos. Sim? O que modifica substantivo é o adjunto adnominal. O que é diferente no segundo exemplo. Já morei muitos anos em cima de uma montanha. Agora, em cima de uma montanha, modifica o verbo morar. Onde você morou? Morei em cima de uma montanha. Então aqui, em cima de uma montanha, passa uma circunstância de lugar aonde a pessoa morava. Onde a pessoa morava. Tudo bem? E também há dúvida com relação a adjunto adverbial, porque as locuções adverbiais são introduzidas por preposição, e objetos indiretos, que também são introduzidos por preposição. Então, olha o primeiro exemplo. Viajei de trem. Quem viaja, viaja. Viajar é um verbo intransitivo que não pede complemento. Tudo bem? Logo, se ele não pede complemento, esse de trem aqui não é um objeto, e sim um adjunto adverbial de meio, a forma, a circunstância como ele viajou. Poderia ser viajante de ônibus, viajante de avião. Então indica o meio que ele usou para executar a ação de viajar. Diferente do segundo exemplo. Não gosto de trem. Alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto porque ele exige complemento para que faça sentido. Eu não posso falar, eu gosto. Gosta de quê? Fica faltando informação. Se falta informação, ele pede complemento. De trem aqui é o complemento para explicar
esse gosto. Não gosto, quem não gosta de alguma coisa. Não gosta de quê? De trem. Tudo bem? Então, nesse caso, ele é objeto indireto porque o objeto trem se liga ao verbo gostar por meio da preposição de. Então, o trânsito do verbo ao seu complemento não acontece de forma direta. Ele acontece através de uma preposição intermediando objeto e verbo principal. Tudo bem? Então, para finalizarmos a adjunta adverbial, vamos falar de umas duas situações que podem trazer dúvidas na hora de resolver as questões. A primeira delas é diferenciar o adjunto adverbial de um predicativo. Gente, a mesma regra dos exemplos anteriores será usada. A adjunto adverbial modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Tudo bem? O predicativo, ele vai modificar um nome, tudo bem? Um substantivo normalmente. Então você tem que ficar atento a quem essa palavra que está em destaque se remete. Quando eu falo, o aluno falou sério com o professor, você percebe que a palavra sério, ela se remete ao verbo falar, à forma como ele falou, não é? Então aqui eu tenho uma adjunta adverbial de modo, modo como o aluno falou com o professor. Em contrapartida, em o aluno continua sério, eu tenho sujeito, verbo de ligação e uma característica desse mesmo sujeito. Então, sério modifica a palavra aluno. Então, para que não haja dúvidas, eu tenho adjunta adverbial no primeiro caso e predicativo não é o sujeito? Do sujeito no segundo caso. Uma outra possibilidade de causar dúvidas, essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, porque ela é muito usada para poder quebrar a perna do aluno, é adjunta adverbial e agente da passiva. Porque você já está acostumado a... Se eu tenho lá a preposição por, preposição de, e depois vem alguém, é o agente da passiva. Calma, não é por aí. Olha esse exemplo aqui, ó. O aluno foi premiado por sua apresentação. Tem o verbo ser, tem o verbo principal no particípio, voz passiva, beleza, tu já está ali ó, com a faca e queijo na mão. Aí você viu lá o por, opa, lembrei que no esqueminha que o professor ensinou, eu tenho a preposição por e logo depois da preposição por eu tenho o agente da passiva. Tá errado. Nesse caso aqui, por sua apresentação, não é o agente da passiva. Tudo bem? O agente da passiva, nesse caso aí, ele está escondido, ele está oculto. Por sua apresentação, é um adjunto adverbial de causa. Então, vamos analisar agora lá com mais calma. O aluno foi premiado. Então, aqui a gente tem a oração principal, né? O aluno foi premiado. Quem premia é alguém, certo? Então, o aluno foi premiado por alguém. E esse alguém é que está escondido, ele está oculto. Por que ele foi premiado? Por causa de sua apresentação. Então, por causa de sua apresentação, é o motivo dele ter sido premiado. Tudo bem? Não foi quem o premiou. Vocês estão conseguindo entender? Por causa de sua apresentação, não foi a entidade que o premiou. Sim? É só o motivo pelo qual ele foi premiado. Quem premiou ele foi outra pessoa. E essa pessoa está escondida na primeira oração. Tudo bem? Então aqui o aluno foi premiado por João, por causa de sua apresentação. O aluno foi premiado pelo diretor, por causa de sua apresentação. Não importa quem o premie. O que importa é que vocês consigam perceber que o agente da passiva, na maior parte dos casos, será uma entidade ou algo que executa a ação. Se você tentar transformar por causa de sua apresentação em sujeito, você vai ver que não vai funcionar. Tudo bem? Então, de dúvidas sanadas, qualquer coisa é só mandar mensagem no Google Class, manda no WhatsApp, faça os exercícios da apostila, faça os exercícios que eu enviei uma listinha de exercícios para vocês, tá bom? E perguntem, gente. E marquem, quando fizerem os exercícios, marquem lá na caixa de entrega, recebido, ou manda para mim